Olha, nós aprendemos no Evangelho um, um capítulo, um título chamado Prova da Riqueza e da Pobreza, à luz do Espiritismo. E lá está escrito mais ou menos o seguinte, que a prova da riqueza é uma prova muito mais difícil, muito mais complexa de que a prova da pobreza. Continua nos informando, nos dizendo o Evangelho. O rico raramente se preocupa com os demais. E se tiver sido um pobre, quando fica rico, a primeira coisa que faz é esquecer dos pobres. Isso aí são palavras minhas que eu estou acrescentando. O que o Evangelho nos diz basicamente é o seguinte, que o homem rico ele não tem tempo. Ele se preocupa tanto para não perder a posse das suas coisas, que ele termina abandonando completamente as questões mais essenciais, as questões mais, digamos, singulares da vida, né? E ainda tem uma máxima que diz assim, é mais fácil um pobre entrar no reino de Deus, no reino dos céus, do que um rico. Outra coisa que muita gente complica, né? O reino do céu não é um reinado que tem lá em cima, com castelo, com carruagem, não. O reino do céu é a paz interior. Repare que todo homem rico, ou todo homem que é, entre aspas, publicamente poderoso, pela riqueza que ostenta, que tem, a regra é uma pessoa que não olha muito para os demais. Olha para o seu próprio umbigo e cada vez quer ter mais e mais, né? Nós estamos vivendo esse período agora com muito mais clareza, porque as coisas são muito mais afloradas. E o pobre, da sua pobreza, que é riquíssima muitas vezes em caridade, ele faz o seu justo valor. Ele é uma pessoa que se preocupa com os demais, que quer ajudar a quem pode, quer ajudar aqueles que alcança, né? Quando eu digo nos tempos atuais, porque nós estamos vivenciando isso mais claramente do que antes. Através desse trequinho aqui, que a gente tiver acesso às redes sociais, né? Eu penso que se cada um de nós aprendesse minimamente o necessário, seríamos bem diferentes uns com os outros. Minimamente aquilo que é necessário. Nosso grande problema é realmente a nossa torpeza, né? A nossa cegueira de consciência, né? Aí fica essa história que estamos vivendo hoje no globo terrestre, né? Nós contra eles, isso nunca existiu. Eu já conheci pessoas ricas, economicamente falando, né? Economicamente falando, poderosas, mas de uma simplicidade assim invejável, de uma singularidade assim invejável. O único problema que essa pessoa tinha, ele não suportou o falecimento de um filho seu e entregou-se completamente para a morte física. Foi um tipo de suicídio, né? Não deixa de ser.
Então nós temos a obrigação de nos cuidarmos, né? Está lá no Evangelho também. Não há aquele que sinta um espinho nos seus pés que não se sinta no direito de tirar esse espinho, né? Mas ele não. Ele, na situação em que ele estava, ele não via mais sentido na vida dele com o desaparecimento físico do seu filho querido. E nós aprendemos no Espiritismo, né, que ninguém morre, que somos todos espíritos imortais, né? E os pobres? E os pobres que são maus? Eu vou corrigir minha palavra aqui, não é que são, que estão. O pobre que está mal. Está mal, que eu digo, é que faz o mal ao outro. Além de ser pobre economicamente, moralmente também ele é pobre. Eu não vou citar nomes aqui de personalidades, porque fica ao livre-arbítrio de cada um de vocês fazer uma avaliação, rodar o pensamento assim em um segundo, né? Eu posso citar o nome de um homem muito rico e poderoso que era uma pessoa muito simples e que eu tenho assim como uma referência na minha história de vida, né? No entanto, eu vou evitar citá-lo porque não tenho procuração da sua família para isso, né? Ele é conhecido no Brasil, quiseram que ele fosse candidato a presidente da República, mas ele não aceitou, disse que não queria isso para a vida dele. Era um homem riquíssimo, dono de um império gigantesco, que com a graça de Deus ele construiu. Então fiquemos atentos ao rico bom e ao pobre mau. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em tuas posturas, em tuas decisões. Muita paz, muita paz.